Eu preciso, não que nós não estejamos ok, mas eu preciso trazer um pouco mais de equilíbrio ao ambiente através do Espírito Santo. Nós já cumprimos a nossa, entre aspas, obrigação como cidadãos essa manhã, ok? Ou depois do almoço, ou na parte da tarde. E o que nós precisamos entender sempre nós estamos, mas com S, mais agora com I, pelo momento, há uma briga mais ferrenha, Andressa, de poderes, neste dia. Porque é um dia onde nós vemos vários ataques no Facebook, até de cristãos, até de pastores, até de candidatos que se diz cristãos, porque um fez isso, eu não fiz, foi você que fez, então vou buscar uma prova para te atacar no Face, para provar que eu sou melhor que você, e você é pior do que eu, entendendo que essa guerra é uma guerra espiritual, e a guerra espiritual, ela reflete no material, ela reflete na nossa atmosfera, que eu sou melhor que você, que eu tenho mais poder que você, que eu lidero mais que você, que o meu cargo é melhor que o seu. Entenda algo, quando Lucifer, ele regia as orquestras angelicais dos céus, Isaías diz que subiu algo do coração dele, de Lucifer. A alma dele começou com uma ganância, ao ponto dele falar que ele subiria acima do trono de Deus. Aí Deus pega e fala assim, num termo bem chulo: aqui quem manda sou eu, Lucifer. E precipitou Satanás para a terra, e ele trouxe a terça parte dos anjos, porque ele manipulou a terça parte dos anjos. E é o que está acontecendo na política. Mas tome cuidado, por quê? Porque quem ganha a guerra, e quem ganhou toda essa guerra, tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, você não entende que tem que ter um prefeito? Eu entendo tudo isso e entendo bem de política também. Por isso que eu quero ficar bem longe disso. Dessa que nós vemos, não da natureza política dos céus, né? Que é organizada, que é ordeira e que representa os céus na terra. Mas é uma outra fala, uma outra palavra, ok? Mas eu dei meu voto, ok? Votei lá para prefeito e para vereador, cumpri com a minha cidadania, igual você. Pois bem, eu estava orando de ontem para hoje, e eu subscrevi 3 textos. Se o tempo que me é dado for propício, nós conversamos nessas 3 plataformas, se não, nós vamos seguir aqui a vontade soberana de Deus, ok? Pela permissível eu vou aqui até meia-noite, 1 hora, mas na soberana não, a soberana é ordeira. Nós temos um Deus que Ele é ordeiro, Ele respeita as nossas vidas, amém? Pois bem, abra sua Bíblia, no livro que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo 5, é um texto bem conhecido, e conforme você for achando, você diga amém, graças a Deus, o Senhor reina. Aí eu sei que você achou e eu posso continuar aqui, amém? Amém? Alguém mais achou? Amém. Diz assim em Gálatas, o capítulo 5, a partir do verso 15, amém? Gálatas 5, a partir do verso 15, amém? Amém? Vamos lá. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo falando aqui aos Gálatas, ou a igreja que estava na Galácia. Se vós, aqui ele estava falando a crentes, ok? Pode não ser uma igreja igual essa, uma estrutura, mas havia uma estrutura, ou estava falando em alguma casa, num culto familiar, Andrés. E ele fala assim, o que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não escolhi esse texto, ok? O Senhor me deu essa palavra ontem no Espírito, e eu vou aqui derramar daquilo que Ele me encheu. Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Entenda algo, nós não podemos transicionar a nossa vida cristã em clãs. O que são clãs? São ajuntamento de pessoas aqui, são ajuntamento de pessoas ali, ou para falar que umas são melhores que as outras, que a minha igreja é melhor que a sua, que o meu músico é melhor que o seu. Amados, nem os meus filhos são meus, o Senhor me deu para que eu administre eles do Senhor. Eu não tenho igreja, a igreja é de Cristo. Essa placa que está aí na frente é só para identificar o CPF da igreja. A igreja, ela é de Cristo, e ela é inteira, ela não é deformada, uma partinha aqui, uma partinha ali. Deus vê a igreja como um todo, porque Ele é o cabeça, e a igreja é o corpo de Cristo. Então não tem, Walter, como eu viver em clãs. Olha, eu vou pegar o Walter aqui, porque ele, é mais legalzinho. Vou pegar o Fê também, porque ele é mais legalzinho. E vou deixar o nosso irmãozinho aqui, porque ele não é tão legal. Eu retalho o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é inteiro, sem ruga, sem mancha, como uma noiva virgem. É nós que retalhamos o corpo de Cristo, mas naquele dia nós daremos conta disso. Se eu mordo a Sabrina e ela faz parte da minha família, eu vou estar o quê? Destruindo mutuamente a minha família. Lembrando que Paulo está ministrando aos crentes da igreja da Galácia. Deixa eu falar algo para você, no reino de Deus não existe o melhor e o pior, porque quando Ele se fez carne, Ele nivelou a humanidade, nem pardo, nem cita, nem preto, nem branco, mas filhos de Deus. E Deus o Pai, que está nos céus e governa todas as coisas, não faz acepção de pessoas. Se eu tivesse um filho, que Deus me livre, e eu tenho que ter essa concepção, e por devido às cargas d'água ele se envolvesse com drogas, eu iria o amar menos, porque ele se envolveu com drogas. Vou amar menos a minha filha porque ela escolheu uma pessoa. Não. E nós temos que ter a mente de Cristo. Eu vou trazer o Renan para perto porque ele me beneficia em algo. Amados, que é isso? Que mentalidade que é essa? Não é a mente de Cristo. Porque Paulo estava exortando a igreja aqui: vocês estão se mordendo uns aos outros, vocês vão acabar com isso, por causa que vocês estão se devorando. Pastor, mas, amados, olha o que Paulo fala aqui ao verso 16, vamos entrar na palavra. Essa luz acende aqui de cima? Essas luzes? Acende? Se acender me ajuda mais ainda, porque eu sou meio ruim, amado, de ler. Verso 16, vamos comigo aí, me ajuda. Digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis o quê? As concupiscências da carne, ou o desejo desenfreado da carne. Não basta, meus irmãos, frequentar uma igreja, uma estrutura. Olha aqui, religião muda a rotina. Religião, Walter, ela me dá uma rotina, me coloca dentro de uma rotina. A estrutura, ela é rotineira, é quinto domingo, quinto domingo, quinto domingo, quinto domingo, quinto domingo. E quinto domingo. Mas o evangelho muda pessoas. Precisamos de todo esse aparato, sim. Precisamos desse aparato. Mas sem o evangelho, para nada serve. A religião muda a rotina. O evangelho muda pessoas. O evangelho muda a minha vida. Jesus Cristo muda a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver, como já dizia a canção do tempo do Fê, né? Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Coração, a minha mentalidade, a sede das minhas emoções. A que eu não posso ser levado por elas, porque senão eu vou cumprir as concupiscências da carne, o desejo desenfreado da carne. Então você precisa andar no Espírito, não no pecado. Pastor, quer dizer que se eu andar no Espírito não vou pecar? Você vai pecar sim. Mas nós não somos escravos do pecado. Foi para isso que Jesus se manifestou em carne e levou na cruz do Calvário. Tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens, o dom não é meu. Eu não sou melhor e nem pior do que você. Atos 2 diz que quando eles entenderam a comunhão e começaram a ter tudo em comum, comunhão, não é comunhão, é comunhão, diz que o Espírito Santo foi liberado sobre eles. Eu sou igualzinho a você. Sabe qual é a diferença minha, da pastora Neia, aqui essa noite? É que o chinelo no nosso lombo não é Havaianas não, é vara de marmelo. Sabe por quê? Porque tudo que eu vos falo aqui, eu vou ter que ir para o joelho depois, para nenhuma palavra cair por terra. Porque o ouvido mais próximo à minha boca, Bruninho, é o meu. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 19, vamos ler aí. Ora, as obras da carne, vou ser bem rápido, tá? São conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas é um verbo aqui. Pastor, mas eu vou na igreja. Pastor, mas eu sou músico. Pastor, eu sou líder. Pastor, eu sou profeta. Se eu e você, nós temos esta prática, ok? Ou prátices do latim, coisas comuns e corriqueiras que são praticadas dia a dia. Se nós praticamos essas obras, nós não herdaremos o reino de Deus, não. Você pode herdar do homem, mas de Deus não. Você viu quanta coisa aqui que a carne dela faz? Lascívia, impureza, prostituição, ira, peleja, discórdia, emulação, bebedice. Até se você come muito, desenfreadamente, você não vai para o céu. Verdade, pastor? Glutonaria, está aqui. Por que Paulo está falando isso à igreja?
Porque ele está falando que o cristão, a nova criatura, convertido, que morreu para o mundo nas águas, batismo, que morreu e ressuscitou para Deus, não pode viver na prática do pecado. Mas eu sou assim mesmo, meu pai era assim, eu sou assim. Você precisa ter um encontro com o Deus das luzes, para que Ele possa mudar o seu caráter. Caráter não quer dizer com quem vem à igreja. Eu conheço gente lá de fora que tem mais caráter do que pastor, que compra e paga, que passa cheque e paga. E eu conheço pastor que passa cheque e não paga. Paulo está falando de um caráter lavado pela água da palavra de Deus. Não quer dizer que nós não vamos pecar, pastor. Quer dizer que nós não podemos ser praticantes dessas coisas. Mortificai os vossos membros. Que membros? Mão, pé, olho, unha e nariz. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, senão nós não vamos herdar o reino. Mas o fruto do Espírito, obras a carne pratica, o Espírito ele frutifica. A carne pratica obras. Pode vocês lerem de novo lá, quantas obras? Vê se a gente se encaixa em alguma ali, a gente está no pecado, escravo por alguma coisa ali. Falta de domínio próprio, falta de mansidão, falta de temperança. Mas e aqueles que são espirituais? Porque na igreja tem 3 classes de pessoas: os naturais, os carnais e os espirituais. Essa noite aqui tem 3 tipos de pessoa, e só vocês sabem discernir quem você é. Se você é uma pessoa natural, se você é uma pessoa carnal, essas são terríveis de lidar. Ou se você nasceu da água e do Espírito de Deus. Se você nasceu do Senhor, você precisa dar frutos. Quais são os frutos do Espírito? Ô Gilson, pode dar só um pouquinho de ganho para mim, por favor? 22, vamos comigo. Deixa sua Bíblia aberta aí. Gálatas 5 e o verso 22. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Você quando vai no mercado ou na feira, você discerne as frutas, sim ou não? Ó, isso aqui é maçã, isso aqui é uma banana, isso aqui é um não sei o que. Mas será que nós discernimos qual que é o fruto do Espírito? Porque banana, essas coisas a gente discerne. Morango, abacaxi, que mais? Abacate, tomate. Ixi, pastor, tomate não é fruta, é assim. Mas e o fruto do Espírito? Poucos estão discernindo. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito se discerne pelo amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o que? Lei. Eu sou forjado diariamente na mansidão, Walter, porque eu sou um cara coisado. Olha para mim aqui.
Eu não sou uma pessoa mansa, amados, né, amor? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, meu pavio é curto. Você ainda tem pavio. Eu já não tenho pavio para falar, meu pavio é curto. Só que eu sei, Renan, que eu tenho sido forjado nisso. Muitas vezes o meu jeito sanguíneo e áspero magoa minha esposa. Por quê? Porque às vezes eu entro no meu homem natural, Walter, aí eu estrago tudo. Minha filha, quantas vezes eu já magoei ela por falar: pronto, acabou, você não vai? Por quê? Porque eu entro no natural. Nesses flashes a gente magoa as pessoas, a gente destrói uma congregação. Domínio próprio o Senhor tem, né Gui? Me tratado, me forjado, Letícia. Mas eu entendo que eu sou deficiente nisso, Walter. Por isso o Espírito Santo me capacita, Néia. Falo: Senhor, de novo, Senhor, eu errei eu falei áspero. Só xingar no trânsito que eu não xingo mais. Querer bater nos outros na rua, isso aí eu não faço mais. Há muito tempo já. Porque eu não tenho tamanho nem para ser homem, né? Não posso ser muito brabo não, porque meu pai que falava: que dia você vai achar o mais brabo que você, vai dar problema. Os baixinhos é meio brabo, né? Mas o Senhor tem o quê? Me equilibrar através do Espírito Santo. Mas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Entrar no nosso quartinho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Você sabe quais as suas fragilidades. Se é a falta de domínio, se é a falta de mansidão, se é a falta de benignidade, se é a falta de bondade. Aí você merece passar por isso mesmo. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 24. E os que são de Cristo, olha aqui, e os que são de Cristo, traga a memória que Paulo estava ministrando à igreja. Tinha pessoas ali que pelas suas obras, pelos seus atos, se identificava que não eram de Cristo. Ei, você sabe dentro da congregação quem não é de Cristo. É só ver as obras da pessoa. Não caia no que ela fala, veja o que ela faz. Não somente aqui, daquela porta para fora. Santidade é um processo. E se nós não estivermos nesse processo, nós não vamos ver a Deus nos nossos dias. Paulo fala aqui, 24. E os que são de Cristo Jesus fizeram o que com a carne? Crucificaram. Ei, se eu não sou de Cristo, eu não consigo crucificar a minha carne. Está escrito aqui. E eu vou viver de problema a problema, de precipício a precipício. Joel, tem pessoas que não têm nenhum problema, e por não ter nenhum problema, ela está atrás de um, né? E quando ela não consegue arrumar um problema para ela, ela causa para os outros, porque ela não é de Cristo. É uma pessoa o quê? Carnal. Lembra que dentro da igreja, ou dentro da estrutura, existe 3 classes de pessoas: as naturais, as carnais e as espirituais. Pastor, como que eu discerno? Obras e frutos. Fácil de discernir. Timóteo vai falar, Paulo vai falar a Timóteo, não me falha a memória, se me fale, vocês podem me contrastar. Não imponha as mãos em ninguém precipitadamente. Paulo fala a Timóteo isso mesmo. 3, 4 e 5 de 1 Timóteo. Procure e chame pessoas responsáveis,
pessoas fiéis, pessoas responsáveis, pessoas que respeitam pai e mãe, pessoas que não transtornam a congregação. Paulo ensinando Timóteo, porque se você não prova, você será reprovado juntamente com eles. Entenda algo: quando nos colocam à prova, ou no ministério, ou na faculdade, ou quando o pai dá uma autoridade à filha, ele não quer reprovar a filha. O pastor não quer reprovar o membro, o pastor quer aprovar o membro. Mas o membro, quem chega, precisa ser o quê? Provado. Provado. Porque pode ser que não seja, amados, de Deus. Como, pastor? Obras e frutos. Dentro da igreja, 3 classes de pessoas: as naturais, que não têm o Espírito Santo; as carnais, que também não têm o Espírito Santo; e as espirituais, que receberam o Espírito Santo sobre a sua vida, e que se sujeitam ao Espírito. Obrigado. Crucificaram a sua carne, a parte C do versículo 24. Crucificaram a sua carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Alguém aqui já foi no velório e o morto levantou? Não, não quero morrer não, é ruim morrer, eu quero viver. Alguém já foi com o velório assim? Pode se... Não? Ninguém ainda? Alguém já foi a algum velório e falou assim: eu não quero que essa pessoa carregue o meu caixão, porque ela brigou comigo em vida? Alguém já viu isso? Sim ou não? Se já viu, você fala: pastor, eu já vi, o morto levantou. Sabe por quê? O morto não tem vontade. Só vivo que quer as coisas do jeito dele são as pessoas naturais, são as pessoas carnais. Porque as espirituais, Paulo diz que elas crucificaram a sua carne juntamente com as suas paixões, porque a carne, amado, quer pecar mesmo. Carne quer ver coisa que não é para ver, carne quer fazer coisa que não é para fazer, carne quer falar coisa que não é para falar. Está vendo como eu ia fazer isso mesmo? Agora vai comer na minha mão. Ai, Senhor, muito obrigado por esse café. Olha, agora dá para ir mais umas 2 horas, Leila. Deixa eu falar algo para você. Cuidado para você não ser levado pela sua carne. Cuidado para você não escolher com a sua carne. Cuidado para não fazer, agir, falar, se mover pela sua carne, porque você vai matar e vai ser morto por ela. Por isso que Paulo fala que a nossa carne tem que estar na cruz do Calvário. Aí você pode falar assim: nossa, pastor, não é uma palavra muito dura? Não. Sabe por quê? Porque a verdade, ela não ofende. A verdade liberta. Quando Jesus, Bruninho, chamava os discípulos e os exortava para os edificar, ele falava que se você obedecer, se você se mover através da verdade, que sou eu, a verdade vai te libertar. É um verbo, tem que estar em ação. Todo verbo, ele dá ação, a fala, a oração ou aquilo que está sendo feito, só através do verbo. E o verbo é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade não ofende, a verdade liberta. Vamos ler mais um texto. Evangelho de João, capítulo 15, bem conhecido também.
Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é videira, né, pastor? É isso mesmo, ele é videira. Vamos ler mais uma vez, bem rapidinho. João, o capítulo 15. Apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, que nós lemos, que nós temos que andar no Espírito. Esse no é o caminho em que se deve andar, não é em espírito, é no, ok? Apontando algo ou uma pessoa. Se você andar no espírito, você não vai cometer tudo aquilo lá, as obras da carne. Se você estiver no espírito, você vai produzir frutos: amor, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança, gozo, ok? E aqui o evangelista João, ele vai apontar para o Cristo. Olha que interessante, Evangelho de João, o capítulo 15, amém? Você está aí? Amém. Eu, em letra maiúscula, eu sou o quê? E meu Pai é o quê? Olha que interessante isso. Uma palavra coloquial em duas pessoas: eu e o meu Pai. Jesus aqui se coloca, Sabrina Souza Mendes, na primeira pessoa, pronome pessoal, eu, ok? E ele aponta o agricultor, aquele que cuida, aquele que cava, aquele que coloca ali o esterquinho na semente, para quem? Quem é o agricultor aqui na frase? Leia aí, minhas princesas, meus príncipes do Senhor. 15 de João: eu sou a videira verdadeira. Quem é o agricultor aqui? Oh, aleluia! Quem falou, meu pai? Tirou 10, meu irmão. Eu sou a videira verdadeira. Se ele está falando que ele é a videira verdadeira, pastora, eu coço a cabeça e penso o quê? Deve haver uma falsa, hein, Bruninho? Se ele é verdadeira, sim ou não? Faz sentido para você, sim ou não? E o meu Pai é o que? O agricultor, aquele que rega, aquele que cuida, aquele que poda, aquele que coloca aguinha, aquele que junta o esterquinho para dar mais fruto. Jesus frutificando aqui. Lembra do fruto do Espírito em Gálatas? Ó, aqui o paralelo volta em João, o evangelista Bruninho. Olha o paralelo. Lembra em português, paralelismo, lembra lá? Faz tempo, né? Pois bem, aqui é um paralelo. Olha que interessante. O pai ajudando o filho, o pai cuidando do filho, o pai liberando recurso no filho, para que o filho frutifique. E entenda algo: a autoridade quem tem é pai, não é filho. Ei, para de ficar esperneando no galpete, você não tem. Aí você fala, mas o pai me deu poder e autoridade. Esse é outro texto, amados. A autoridade de governo quem tem é o pai, não o filho. Por isso que Isaías fala que Deus, ele desenrola a terra como um novelo. E ele enrola a terra como um novelo. Diz que os céus é o escabelo dos pés do Senhor. Tamanho poder e autoridade que ele detém sobre céus e terra. A autoridade que ele nos deu é para pisar serpentes e escorpiões. Como eu falei outrora, hoje há uma guerra de principado, hoje há uma guerra de poder, um ego inflamado, uma disputa de autoridade, um querendo provar que detém mais poder que o outro. E nós nos esquecemos que o poder que o Senhor nos concedeu é no reino espiritual, não é para espisunhar pessoas. Nós não lideramos pessoas, nós governamos sobre elas através dos céus, em Deus. Nós não mandamos em pessoas, nós destinamos pessoas.
Eu não mando na minha filha, eu preciso destiná-la aos céus, na soberania de Deus, na vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu sou a videira, vamos voltar aqui mais rapidinho, estou quase terminando. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Olha isso aqui, amados. E todo que dá fruto faz o quê? Para que ele limpa? Para que produza o quê? Mais fruto ainda. Quem que corta aqui? O pai ou o filho? Quem que faz a poda aqui? O pai ou o filho? Quem? Exatamente, 9,5. Nós não mandamos nas pessoas, nós damos destinos a ela. Nem Jesus mandava, mas o Pai governava. Jesus frutificava, e quem cortava era o Pai. Quem corta é quem tem autoridade. Quem cortou o prepúcio foi o Pai, não foi o Filho. A semente que vai gerar nações não é do Filho, é do Pai, porque o Pai detém todo o poder nos céus e na terra. E aqui o paralelo é que Jesus aqui é a videira e nós somos os ramos. Quem frutifica aqui não é Jesus, somos nós os ramos. Jesus é o tronco mor, Jesus é a videira, Jesus é o tronco de Jessé. E tu, Belém Efratas, posta de pequena entre as milhares de Judá, de maneira nenhuma és a menor. O Natal está chegando, entre aspas, aí. E tu, Belém, terra de pão, a menor cidade de Israel, foi de lá que saiu o Salvador. A pastora Camila fez uma citação e eu peguei. Não dê ouvido quando as pessoas falarem para você: ah, isso não é nada, isso está fazendo não vai dar em nada. Amados, não escutem. Você precisa discernir a voz do Espírito no meio desse turbilhão de vozes que nós temos escutado. No meio dessa guerra, os filhos de Deus sairão ilesos, protegidos, escondidos debaixo das asas do Onipotente, com a sua geração guardada. Ele é o nosso escudo e broquel. O verso 3, vamos lá. E vós já estáis limpo pelo quê? Pela palavra. Jesus falando aqui, que vos tem o quê? Amados, louvor é muito bom. Karen, louvor é muito bom. Nós vimos de um louvor, né, Neia? Congregamos um tempo bem amplo juntos, né? E novamente estamos juntos aqui no Senhor. Amados, eu liderei o ministério de louvor muito tempo na minha vida. Na verdade, eu comecei limpando o banheiro, né, da igreja. Depois diácono, fiquei na porta onde a Pâmela está ali. Só que eu era meio nervoso, e eu dava os mata-leão nos bêbados, amado, que queria coisar a igreja. Eu dava um mata-leão e aí o pastor falava: pastor Daniel, não pode. Aí eu falava assim: na igreja católica eles não fazem bagunça. Na igreja católica nem deixa entrar, aqui a gente deixa ainda. Lá no espiritismo eles não deixam entrar, porque o bêbado faz bagunça. Aí no evangélico tem que deixar fazer bagunça, vir aqui no altar, pegar aqui, ficar chamando o pastor. Aí eu dava uma gravata lá na porta, Gui. Aí me tiraram da porta, da diaconia, volta. Colocaram para fazer outra coisa. Eu tinha que resolver, né? Até, amado, estar com o microfone na mão foi uma história, né, filha? Foi uma história, amados. Até estar com o microfone na mão aqui. E olha aqui. E eu gosto, às vezes a pastora Neia me coloca na escala aqui, eu atrapalho um pouco, né, as pessoas. É fazer sol, eu faço ré, né, Bruno?
Saiu do ritmo, né, Valdo? Na batera, né? Amados, mas aqui, ó, João diz que o que nos limpa é a palavra. Adoramos, cantamos, louvamos já como arma de guerra. A adoração, o louvor é a escopeta, é a ponta 40, ponto 50 do polícia cristão. Agora, o que nos limpa é a palavra. Está escrito aqui, olha aqui. Vós, verso 3, já estáis limpos pela palavra. Jesus falando que vos tenho falado. Quando o ministro ele libera uma palavra aqui, quando a pastora libera uma palavra, quando o pastor Daniel libera uma palavra, essa palavra precisa, vem de cisão, vem de corte, vem de limpeza, precisa nos limpar. Quando eu falo aqui, o Espírito Santo fala assim, isso mesmo, aí ó, é você, eu vou limpar você também, vou dar uma parada aqui em você também. A palavra nos limpa. João fala, vós já estáis limpos pela palavra. 4, permanecei em, e eu permanecerei em vós. Aqui me pegou, pastor. Aqui me pegou. Ai, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é adquirida e conservada, até porque a santidade é um processo. Olha o que o texto diz: o verbo permaneceis em, quem está falando? E depois ele fala o que? E eu permanecerei em quem? Em vós. Quem que deu o primeiro passo? Nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor aqui não é o pastor Daniel, porque o pastor Daniel não é bom. Bom é o pai dele que está nos céus. Quem dá a vida pelas ovelhas é ele, não sou eu. Eu preciso de vida também. Eu preciso ser alcançado por ele, porque eu também sou ovelha. Então o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é porque vocês não são meus. Você é meu irmão, você não é minha ovelha. A ovelha é do pai. Está escrito aqui, é só ler a Bíblia. Tem que ler. A libertação vem por ouvir e ouvir é assim, Gui? Pode falar alto aí, você consegue falar? A libertação vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é por algo, é por Ele. Não é o que eu faço, foi o que Ele fez por mim. Estou terminando. Estou aqui na minha contagem regressiva aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, para que Ele permaneça em mim, eu tenho que permanecer nele. Como não pode o ramo, nós somos o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Quem é a videira? Jesus. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que ele está falando aqui é um trocadilho. Eu permaneci no Pai, o Pai permaneceu em mim. Se vós, o verbo entrou, se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei. Ele está fazendo exatamente, pastor, o que o Pai fez. Sabe o que eu falo para minha filha? Às vezes a gente conversa, ela senta na cama, e quando ela senta na cama, mas alguma surpresa que ela quer me dar, ou algum susto, né, filha? Sabe o que eu falo para ela? Filha, às vezes eu sei que o pai é meio coisado, o pai é meio bruto às vezes, mas obedece que vai dar certo. Obedece que vai dar certo. Eu falo isso para ela.
Amados, se rendam à palavra de Deus, se submetam à autoridade da palavra. Não do pastor. Nós somos pais ministeriais na vida de vocês. Vocês compõem parte do mesmo culto que nós. Se submeta à autoridade que Deus nos deu pela palavra. Busque conselhos pela palavra. Não seja um mero frequentador de igreja, não seja. Deus ainda faz milagres, Deus realiza sonhos, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus ainda faz, mas precisamos permanecer nele. Nossa, parece que o Espírito Santo está tão longe de mim, pastora Anéia. Não, foi você que se afastou dele. Está escrito aqui: se vocês permanecerdes em mim, eu vou permanecer em vós. Vocês como ramos, permanecendo em mim, vocês darão fruto. Nós não damos frutos, amados, é do além. Nós só damos frutos como ramos se nós estivermos enxertados na videira que é Cristo. Corta lá um ramo lá da sua jabutiqueira, lá jabuticabeira, abacateiro, lá laranjeiro, corta e deixa do lado para você ver. Tira da videira para você ver o que vai acontecer. Vai fazer o quê? Vai morrer. E mais do que isso, vai feder. Porque carne fede. Carne fede pecado. Porque sem mim, a parte C do versículo 5, nada podeis fazer. Aí a gente fala assim, profeta Anéia: mas está dando certo, eu sei fazer, pastor. Eu também sei, amados. Já contei um pouquinho do meu testemunho aqui. Mas um belo dia ele me derrubou do cavalo como Saulo, e eu tive encontro com ele. E eu entendi quando João fala que sem ele eu não posso fazer nada. Nada. Por mais simples que seja o ato, precisa ser através do Espírito Santo de Deus. Se alguém não permanecer em mim, verso 6, será o que? Lançado fora. Amados, olha que forte essa palavra de João. Mas Deus é amor, Ele não vai fazer isso comigo. Já escutou isso? O amor gospel, né, que está aí fora aí, né? O amor de mel, sabor de mel. João está falando aqui, ó, a Bíblia, amados. Escute a Bíblia, não o que os homens estão falando por aí. O amor de Deus encobre a multidão de pecados, sim, mas o amor de Deus tem dois braços: justiça e misericórdia. Hoje Ele advoga a nossa causa, mas lá na frente Ele será o juiz. Aí nós veremos quem é e quem não é, quem foi e quem não foi. Não é agora, amados. Agora dentro da igreja todo mundo cresce junto. O ramo de trigo e o joio cresce junto, amados. Canta, pula, fala em línguas. Não é verdade? Toca, esperneia, causa confusão dentro da igreja. Cresce junto, joio e o trigo, junto. Mas o joio, ele faz o quê? Quando ele está maduro, ele se submete. O trigo, ele se submete. Ele obedece. Mas o joio faz o quê? Dura serviço. Deixa que Deus abate. Deixa que Deus abate. E para terminar, verso 7. Olha aqui a permanência, olha o verbo de novo aqui João usando. Se permanecerdes em mim. Olha aqui, amados. O que mais? É só permanecer? O que mais aí? E as minhas palavras, eu permaneço nele, ele permanece em. E ele fala assim,
Verso 7: e as minhas palavras permanecer em quem? Em vós. Por que vós? Eu, tu, ele, nós e vós. É o todo. Deus não exclui ninguém. A igreja é inclusiva, não exclusiva. A igreja inclui, ela não joga ninguém para fora, Néia. Ah, mas aquele é problemático, e você é o quê? E eu sou o quê? A última bolacha do pacote? Sou tudo quebrado, né? Tudo quebrado, tudo estrupiado. Se as minhas palavras permanecerem, ó a trindade aí. Eu permaneço nele, ele permanece em mim, e as palavras dele, ó a trindade aí. Vamos fechar. E a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E o verso 8 ele fecha de uma forma salutar. Eu permaneço nele, Letícia, ele permanece em mim. Eu, compreendendo o Espírito Santo da profecia, Bruninho, me esforço para que a palavra permaneça em mim. Aí sabe o que ele fala, Gui? Como pai, tudo que vocês pedirdes, eu vos concederei. Só que não acaba aqui. Ah, então eu vou pedir então. Carro, casa, casamento, ok, você pode pedir. Ele só vai te dar autoridade de conquista se você entender o verso 8. Ó, você pode sair rico daqui essa noite. Pega essa chave. Olha o verso 8. Nisto o que? Ele em mim, eu nele, a palavra em mim, eu pedindo algo para ele. O verso 8 dá o grito de vitória. Nisto o que? Nisto é glorificado quem? Meu Pai. Entenda algo, para você pedir certo. Tudo o que você pedir, tudo, Bruno, tudo que eu pedir, Renan, pega essa chave, vai virar o seu entendimento aí de conquista. Tudo, Andressa, que você pedir para terminar lá, que Deus já liberou, é para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus não queria glória nenhuma. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Pedistes e não recebeis, porque pedistes mal. Você pede para o seu próprio deleite. Falei que eu ia conquistar, falei que eu ia chegar. Você não entendeu nada ainda dos céus. Eu não falei? Tudo que você pedir, você precisa pedir em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Pai, Jesus falando, seja glorificado. Lúcifer quis a glória, né? Subiu uma sementinha de orgulho lá, né? O que aconteceu? O Pai o precipitou. E o último texto que eu iria ler, depois você lê na sua casa, é Mateus 16. Entenda algo, eu quero encerrar aqui. Estou no meu limite. Jesus, ele vinha de uma viagem, ele acessou Cesareia, ou Cesárea. E ele chegou aos seus discípulos, fecha a sua Bíblia e olhe para mim. Ele fechou a sua Bíblia. Ele chamou os discípulos e ele questionou os discípulos, Bruninho.
confrontou os discípulos, e ele falou assim: o que esse povo, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele estava nos processos até chegar no Monte Caveira, ou no Gólgota, ou no Monte da Crucificação, e ele questiona os seus discípulos, os mais próximos dele, pastor, aquele a quem ele confiava, aquele que ele derramava o seu coração, aquele a quem ele confiou a chave e a palavra. Uns falarão, dizem que você é um profeta qualquer na terra, por conta da cultura judia. Uns dizem que você é João. E Jesus chegou até Pedro, aquele que levava a espada, aquele que cortou a orelha de Malco, aquele que se colocava à frente, Néia, aquele que muitas vezes era um intruso, Néia, não era para fazer, ele estava lá. Entenda algo: aquele que com espada fere, com espada será ferido. Controle as suas palavras, porque você pode matar e trazer vida através delas. E ele questionou Pedro: e tu, Pedro, quem diz que eu sou? Você está perto aqui, você me ajuda aqui nas batalhas, você tira a espada quando precisa. Entenda algo: Pedro, Bruno, ele governava na terra, mas ele não tinha experiência ainda, pastora Néia, com o governo dos céus, porque Jesus falara a ele que Jesus teria que passar pelos romanos, pelo fio da espada, pela coroa de espinho, pelo manto escarlate. Pedro sabia que os soldados iriam cuspir no rosto de Jesus, iriam dar 40 chibatadas menos uma pela lei, ia quebrar uma cana nas costas dele. Pedro sabia e governava o tempo da terra, mas ele não tinha ativação no reino dos céus. Porque Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo. Não chamou nenhum homem Jesus, ele não chamou nenhum bebê da manjedoura, ele chamou a maturidade dos céus naquele momento. E ele entendeu o que? O legado de Jesus, que estava na unção do Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E continuando o texto de Mateus 16, vai falar que Pedro queria tirar Jesus do propósito, mas Pedro era uma boa pessoa, só que ele era natural. Cuidado com a autoridade que você dá a pessoas naturais e carnais, porque elas tirarão você do propósito. No mesmo instante que Jesus fala para Pedro que daria a chave dos céus para ele, que ele abriria e ele fecharia, Pedro não teve a dimensão da unção que estava sendo derramada sobre ele, e ele entrou num trânsito da carne, num trânsito natural. Ele falou: Jesus, você não precisa passar por isso. Imagina que os soldados vão te matar, os soldados vão te crucificar, você não precisa fazer isso. Você tem autoridade para não fazer isso. E a mesma pessoa em que Jesus falou que foi liberado algo sobre ele, que foi o Espírito de Deus que liberou sobre Pedro, Jesus fala a mesma pessoa a Pedro, quando Pedro entra na carne, numa atmosfera natural de destruição e de morte. Jesus fala para ele assim: ó, afasta-te de mim, Satanás. Num flash, Pedro, entre aspas, ele cai lá da glória para a terra, porque ele não discerniu o tempo. Cuidado com as suas palavras.
reconhecemos que Deus é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória, cheia do conhecimento de quem é Cristo, mas num flash, num súbito, nós colocamos tudo a perder, por transicionar em algo natural, em querer tirar, está vendo? Agora eu vou falar, pessoas, daquilo que Deus colocou nela, Bruno, de querer ser mais bom que Deus, Letícia. Ai não, amados, tem pessoas que estão pagando aquilo que elas plantaram, colhendo aquilo que elas plantaram. Não entre numa atmosfera que não lhe foi concedida por Deus. Ai, pastor Daniel, estou passando por isso, vamos ajudar. Ei, não, eu tenho que colher tudo que eu plantei. Que Deus sabe tratar os seus filhos. Ai, ele está passando dificuldade, também comprou, estourou cheque especial, passou o cheque, não pagou. Deixa colher, amados, deixa colher. Eu falo isso para minha filha: tudo que você plantar, você vai colher. Ah, sou pastor Daniel, você não é não sou não, mas eu sou justo. Deus é um Deus justo. Cuidado com quem você coloca do seu lado. Cuidado com quem você abre o seu coração. O pastor Alexandre, ele sempre falava, e eu criticava ele um pouco. Ele falava: pastor, nós não podemos abrir a porta para todo mundo. E eu sou um cara que não abre a porta, eu arreganho, né? E de uns 6 meses para cá, Renan, eu tenho meditado nisso, sabe? Pastor, tenho meditado nisso, e é verdade, amados. A palavra já fala: quem abre muito a sua porta, isso é maldição para a sua casa, né? Cuidado para quem você abre o seu coração. Às vezes a pessoa não quer nem saber de nada, ela não quer ajudar, ela só quer saber da sua vida, ela só quer ver o que você tem, ela só quer ver onde está a sua perna para ela poder dar o golpe da derrota em você. Jesus escolheu 12 e um ainda, né? Ame as pessoas, ande com pessoas, ajude pessoas, mas discirna o tempo em que elas estão vivendo. Discirna o tempo em que elas estão vivendo, porque tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Carne e obras, fruto e espírito. Veja nesse tempo o que você está derramando, manifestando. Se é obras ou se você tem dado frutos. Deus não vai tirar a sua identidade de quem você é. Eu sou sanguíneo, amados. Minha esposa é fleumática. Ela deve estar por algum canto aí. Você sabe quem você é. Está acesa uma placa assim, ó, em cima das nossas cabeças. Danger. Sabe o que é danger em inglês? Danger. Cuidado. Cuidado. Porque o leão, quando é pequenininho, posso colocar em pé, estou terminando, por gentileza. Quando o leão é pequenininho, Bruninho, é uma coisa nossa, não é? O leãozinho pequenininho. Se levante mais prestando atenção que eu estou terminando. Mas ele vai crescer, esse leão. Vai crescer, as unhas dele vai crescer, Letícia. E se você criar um leão na sua casa, quando ele crescer, ele vai comer você. Com todo o amor e carinho que você dá para ele. Quem já foi no Instituto Butantan e viu as cobrinhas assim, ó? No zoo, em São Paulo. Quando era pequenininho eu fui. Eu vi as cobrinhas assim, amados. Dá vontade de pegar, Bruninho, levar para casa, tão bonitinho que era. Mas se eu pego aquela cobrinha, bonitinha, eu trago dentro de um negocinho, de um saquinho e deixo ela no cantinho, e vou alimentando ela, ela vai crescer. Só que, assim como as pessoas,
A serpente tem uma natureza. Qual que é a natureza dela? Morder. Por mais linda que ela seja. Satanás era o anjo mais lindo. Ele era o regente das orquestras angelicais. Santo, santo, santo. E ele regia. Mas subiu algo no coração dele. E o Pai o precipitou da eternidade. Só que ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Ele não veio sozinho não. Deus nos prova para sermos aprovados. A prova não vem para nos matar, a prova vem para nos aprovar. Chegando na sua casa, você faça a releitura de Gálatas 5, João 15 e Mateus 16. Ó, eu estou tomando ômega 3, pastora, e minha cabeça está melhorando. Ômega 3 para mim. Guardei os textos. Faça a releitura de Gálatas 5, João 15, que fala sobre a videira, e Mateus 16. Baixe sua cabeça nesse momento.